Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília. E nessa terça-feira nós vamos falar sobre a hanseníase, que é uma doença ainda muito estigmatizada e pouco conhecida. E para falar sobre esse tema tão importante da gente falar, discutir, conhecer e acabar com os tabus, nós vamos receber aqui o Arthur Custódio Moreira Souza. Ele é mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, coordenador adjunto da Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde do Conselho Nacional de Saúde, coordenador nacional do Movimento Mohan, que é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. O Mohan existe há mais de 41 anos. Arthur, antes de você se apresentar, eu vou me descrever para os nossos ouvintes. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos. Eu estou usando um óculos com uma correntinha dourada, meu óculos é dourado. Perolada, estou com um batom, um brilhozinho, estou com uma blusa amarela com estampas vermelhas e verdes. Eu sou uma pessoa com deficiência, estou sentada na minha cadeira de rodas que não aparece no vídeo. Prazer ter você aqui com a gente essa noite, Arthur. Eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes e depois falasse da importância da gente estar aqui conversando sobre esse tema, né? E nós estamos vivendo um momento... Domingo foi o Dia Nacional de Luta, né? Contra o preconceito da hanseníase, né? E qual a importância de falar isso para acabar com esse mito, né? E para que as pessoas possam encarar essa doença com mais naturalidade e menos preconceito. Arthur, bem-vindo. Obrigado, Lucila. É muito bom estar aqui com você. Vou me descrever, eu sou branco, cabelo curto e, por um acaso, despenteado e também com um pouquinho de barba por fazer. Atrás de mim tem um quadro maravilhoso de São Francisco, que foi feito por uma pessoa com deficiência de uma antiga colônia de hanseníase lá no estado do Goiás. Estou usando uma camisa branca, estou usando fone de ouvido, estou usando óculos. Então, Arthur, qual a importância dessa campanha, desse Dia Nacional, né, de combate ao preconceito, né, e que esse ano, né, com esse tema tão importante, né, dar voz às pessoas que têm hanseníase e para que as pessoas que não têm ouçam e encarem com menos preconceito essa condição, digamos, né? Então, Lucila, o Dia Mundial da Hanseníase, só para a gente localizar, ele foi criado pelo jornalista Raul Fulerot, lá na década de 40, e ele conseguiu aprovar esse dia na ONU, né? Então, um dia desde a década de 40 aprovado na ONU, e ele era realizado no último domingo de janeiro, né? E por que domingo, né? E por que janeiro? Porque, na verdade, o Raul Fulerot, que era esse jornalista francês, ele era muito católico. Ele dizia que se ele conseguisse recurso equivalente a 2 aviões bombardeios B-52, dava para fazer muita coisa para acabar com a hanseníase no mundo. Então ele era um pacifista também, e ele usava esse dia para arrecadar fundos na Igreja Católica na missa de domingo. Então, isso no Brasil, de alguma maneira, não ficou muito bom, né? Porque janeiro é um mês complicado, de férias escolares, de férias de universidades,
né, de profissionais de saúde, de orçamento público, muitas vezes ainda não liberado. Então a gente tem muita dificuldade de fazer as ações em janeiro. Então, para o Brasil, a gente propôs, o Mohan propôs a criação do Dia Nacional. E o Ministério foi e botou em janeiro, junto com o Dia Mundial. Mas a gente quer, na verdade, é falar da hanseníase o ano todo. Então a gente tem o Dia Mundial em janeiro. A gente entrou com um projeto de lei para mudar o Dia Nacional para maio, para quando com uma data simbólica de quando terminou as colônias, quando acabou o isolamento compulsório no Brasil. E a gente quer os dias estaduais. No Rio de Janeiro é em setembro, então tem vários estados com dias estaduais. E a gente quer os dias municipais. Tudo diferente, né, Lucila? Você sabe como é importante a gente ter ganchos para tentar provocar mídia espontânea numa doença que é uma doença esquecida. Então, esse janeiro especial, a gente está com uma campanha chamada Não Esqueça da Hanseníase, que lembra, né, eu sou um cara de 53 anos, então eu me lembro daquela campanha Não Esqueça da Minha Calói, né? Então, assim, não esqueça da hanseníase, né? Que por um acaso são 2 rodas de bicicleta, né? Que a ideia é que a primeira bicicleta são as ações aí biomédicas, as ações de cura, tratamento, medicamentos, e a segunda roda são as ações de enfrentamento do estigma, preconceito, as ações sociais, e com uma seta para frente. Então esse é uma campanha que a gente está no país inteiro, né? E amanhã o Conselho Nacional de Saúde assina o termo da campanha, o termo Não Esqueça da Hanseníase. CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, já assinou, CONASEM já assinou. A gente está com uma certa dificuldade do Ministério assinar, porque deveria ser o primeiro, mas a gente está ali conversando para ver se eles assinam, porque a campanha vai até maio. E tomara que o Ministério não se esqueça da hanseníase, né? Oxa. Sempre... falou... é difícil, mas assim... Você falou há pouco em religião, né? A gente tem problema nisso. Você falou há pouco em religião. Por que ainda hoje existe tanto preconceito em falar sobre a hanseníase? A hanseníase, antes, né, ela foi vista como uma maldição, um castigo divino, já nos hebreus do Antigo Testamento, né? E esse estigma vem de longe, né, Arthur? Qual o papel da religião nesse processo? Então, Lucila, hoje mesmo eu comentava numa outra live do encontro que a gente teve com o Papa. O Papa Francisco, logo no começo do mandato dele, ele foi comparando muitas coisas à lepra, dizendo a igreja está leprosa, a igreja... Aí a gente foi lá conversar com ele, Papa, isso não é bom, né? Então, associar coisas negativas ao termo lepra já é uma coisa histórica, né? Então, por isso que a gente conseguiu no Brasil a aprovação de uma lei, isso em 1996, que proíbe a utilização do termo lepra como sinônimo de hanseníase. Que a lepra lá do Antigo Testamento, Levíticos 13 e 14, o conjunto de sintomas que é descrito na Bíblia está muito mais próximo da elefantíase, da sífilis congênita, né, da filariose, né, que a elefantíase a filariose, desculpa, mas a gente vai ter ali também uma série de doenças, inclusive vitiligo aparece na Bíblia como lepra. Então a gente vai ter uma série de doenças na Bíblia que eram as doenças do conjunto das doenças de lepra, que eram castigos divinos, que o sacerdote não sabia curar, então ele mandava isolar as pessoas. Então isso é um estigma milenar, e a gente precisa enfrentar. Agora, não foi uma coisa só das religiões cristãs, né? Uma curiosidade, que eu tive algumas vezes no Japão, fazendo um trabalho lá com as antigas colônias, e lá quem teve esse papel foi o budismo. Então, as religiões me parecem, por isso que a gente provocou o Papa, e ele no ano seguinte ele fez um encontro de todas as religiões para discutir a questão da hanseníase. Foi muito bacana o encontro lá no Vaticano, tive o privilégio de ir, mas lá no Japão é isso. Só que tem uma lei lá. A lei manda todos os seminaristas budistas passarem nos museus da hanseníase para verem os erros cometidos, para que não aconteça nunca mais. Então a gente tem discussões. Aqui a gente conseguiu conversar bastante com a CNBB, tivemos ali alguns trabalhos dentro da catedral lá em Aparecida do Norte,
Então, enfim, mas são discussões que, vez por outra, a gente precisa retornar e reafirmar sobre o que é a hanseníase diferenciada da lepra bíblica. Desde os anos 40 já tem cura, né? Então, quer dizer, a gente passou na política da integração do governo eugenício de Getúlio Vargas, né? Que isso foi até do ano 86, né? Qual a razão para isso ainda, né? Para toda essa segregação. As antigas colônias de hanseníase no Brasil, elas deveriam ter existido só até a descoberta da cura. Foi na década de 40. Só que o Brasil persistiu ali, isolando, segregando as pessoas até 1986. Perdão, oficialmente até 76, mas na prática até 86. Então, a gente fez uma série de trabalhos, a gente conseguiu que teve uma lei indenizatória, a Lei 11.520, que veio através de uma medida provisória do ex-presidente Lula, 373, que depois foi votada por unanimidade no Congresso e virou a Lei 11.520, e ela indenizou as pessoas que ficaram nas antigas colônias, parecida com a lei de indenização do Japão, né? E agora a gente luta para indenizar os filhos que foram tirados dos pais, Lucila, porque eu ia perguntar isso exatamente a você. Foi uma situação dramática, né? Aquela separação, os pais internados e compulsoriamente e as crianças eram encaminhadas da cor branca, né, para adoção, as negras eram preparadas para o trabalho doméstico, né? E como é que ficou esse processo de reparação desses, hoje, homens e mulheres, né? Exatamente, só para as pessoas imaginarem, se a pessoa era levada pela polícia sanitária para dentro da colônia, né? E aí chegava lá na antiga colônia. Se ele tivesse filhos, os filhos já eram separados para o preventório, para um lugar danato, né? E lá na Igreja Católica cancelada, se casasse, se tivesse filhos, os filhos eram imediatamente tirados deles e levados para esses lugares, né? E essas crianças, a gente descobriu, Lucila, que tinha saída de crianças de Minas Gerais para serem adotadas na Itália. Lá no Pará saíam crianças via Suriname para serem adotadas na Holanda. A gente descobriu esse fluxo. E, infelizmente, assim, a gente continua na luta pela indenização. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que está na Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, mas infelizmente o governo, um deputado federal do PFL de Niterói, dizendo que foi a pedido do governo, retirou o projeto. A gente quer saber eu esqueci. Eu acho que é trauma, que eu até esqueci. Esse mesmo, do PFL de Niterói, retirou o projeto aos 49 do segundo tempo, sendo que tinha acordo de lideranças para votar e aprovar. E a gente precisa que esse projeto suba para o Senado, ele já está há anos rolando. No Supremo Tribunal Federal, 2 processos foram aprovados e 2 foram recusados. Esses 2 recusados foram com o parecer da Advocacia Geral da União, da Advocacia do Governo, dizendo que o crime prescreveu. Como se fosse uma batida de automóvel, como se a criança, como se ele com 5 anos de idade dentro de um orfanato tivesse que entrar com uma ação jurídica. Naquele tempo não era isso, né? Então a gente está na luta ali para que o Estado brasileiro reconheça que esse também foi um crime de Estado. A gente levou essa denúncia também à ONU, que está acompanhando. E por causa disso, de tanta visibilidade, o Japão percebeu que tinham filhos separados lá também e indenizaram antes do Brasil, Lucila. Então o Japão de novo partiu na frente da indenização desses crimes de Estado e a gente está aí nessa discussão ainda com o governo para ver o que a gente avança. São várias lutas dentro pela conscientização, por esses reparos, né? Muitas, Lucila. Os hospitais colônias, eles substituíram os chamados leprosários, né? Mas ainda existem, e quantos existem, né? Antigos moradores vivendo em unidades, e como é que são organizados? O que ficou disso tudo? Eu vou até aproveitar, a Delma colocou ali, ó, Sabor da Vida é um filme japonês, ele é lindo esse filme, Delma, lindo.
E ele fala sobre as colônias do Japão. E ele Nossa, que interessante e de uma isso. maneira muito sutil. E ele mostra inclusive como é que chega, porque o Japão, os números dos ônibus são como guias. E o filme mostra de uma maneira sutil o ônibus que a pessoa está pegando, quando ela até me emociono, como que ela vai chegar na colônia. O Brasil ainda tem 33, mais ou menos, lugares desses que foram isolamentos, Lucila. Aqui no Rio de Janeiro, os que a gente conhece são Tavares Macedo, lá em Itaboraí, em Venda das Pedras, e o Curupaiti, em Jacarepaguá, e o Frei Antônio, que é da Igreja Católica, que só tem uma pessoa lá dentro, quando a gente passa no viaduto do gasômetro, a gente vê uma igreja assim com 4 torres e uma torrezinha no meio. Era a primeira colônia de isolamento do Brasil ali em São Cristóvão, e é da Igreja Católica. Os outros dois são do governo. E a luta da gente é que esses locais sejam tombados pelo patrimônio histórico nacional. Né? Por que isso? Porque são lugares que a gente chama de memória sensível, ou de memória da dor. Como, por exemplo, o presídio do Nelson Mandela, que também foi colônia de Hanseníase, lá em Robben Island. Ou então o campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, porque são símbolos de coisas que a humanidade não pode permitir que aconteça nunca mais. Né? Infelizmente, a gente vê que essas colônias estão se perdendo, a história está se perdendo. Rio de Janeiro, Acre, a gente conseguiu ali que as pessoas recebessem um título de propriedade, mas os prédios públicos precisam avançar nessa questão do tombamento. A gente está com um problema no Rio Grande do Sul, de uma ameaça de construção de um resort, né, um lugar lindo, um patrimônio lindo no Rio Grande do Sul. A gente tem lugares que as colônias estão sendo usadas para repetir a política do higienismo da sociedade, de limpeza de sociedade, como é o caso lá de Pernambuco, São Paulo, colocando pessoas com problemas de crack dentro das colônias. Né? Então, de novo, se repete o modelo higienista e usa a colônia, que é para piorar ainda mais. Né? Então, a gente está com muitas lutas. Recentemente, a colônia de Betim foi tomada pela água. Eu acho que todo mundo viu ali na imprensa a enchente. Ela ficou completamente debaixo d'água. Também precisa ser tombada pelo patrimônio. E lá com problemas, inclusive, da lama, da barragem lá da Vale, né? De Brumadinho. Então, enfim, são várias lutas que o Mohan está pilotando. Não são só no campo específico da doença, mas a doença vai muito mais além. Né? Então tem história, tem pessoas que ainda são dessa história da segregação, que precisam ser protegidas e precisam ter suas memórias guardadas. Muito bom. Antes de falar do Mohan, do seu ativismo, da importância desse trabalho, para as pessoas muitas pessoas não sabem o que é a hanseníase, né? Quais são os principais sintomas, os sinais. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, claro. Então, a Está rateando um pouquinho. ter manchas na pele. Os casos são esses. Até confunde muito, porque por ser mancha na pele, acaba indo para o dermatologista. Né? Então, a maior parte dos diagnósticos são feitos por dermatologistas mesmo. Então, mancha na pele que diminuiu a sensibilidade, só existe hanseníase, não existe outra. Agora, pode ter manchas na pele que não perderam a sensibilidade. Por exemplo, uma mancha no rosto, ela demora muito a perder a sensibilidade. Então, pode ser hanseníase e pode ser várias outras doenças. Ou ainda, você ter ali uma área insensível do corpo. Pode ser um monte de coisa, inclusive a hanseníase. Então, por isso que a gente diz as áreas da medicina, né? Vai pegar ali o ortopedista, as pessoas que com ela, vai pegar ali o pessoal da neurologia. Estamos rateando um pouquinho. Vamos ver se melhora aí a transmissão do Arthur. Para mim está rateando, não sei se está geral aí rateando. Antônio, está rateando aí para você também? Alô, alô. A transmissão
Está rateando um Oi, pouquinho. Lucila. Então, agora, rateou um pouquinho aí a sua transmissão. Você está me ouvindo? Está ouvindo agora? Isso. Tô te ouvindo bem agora. Acho que trabalhou. Tá, você Tô te ouvindo bem. Você Até estava onde você me falando? ouviu? Não, ouvi você falar, né? Falou do ortopedista, alguns médicos, não, diagnóstico, né? Você, Isso. às vezes, uma mancha Então, no é rosto. isso. E qual a importância de se ter o Então, diagnóstico isso pode ser de certo? várias áreas de. O diagnóstico Essa é a certo na luta. A hora gente certa. quer que as pessoas. A gente quer que as pessoas tenham o diagnóstico mais precoce possível. Por que isso? Porque quanto mais cedo diagnosticar, evita sequelas. Lembra que eu falava que a doença pode atingir pele e nervos? Se ela atinge nervos, a pessoa pode ter uma área insensível do corpo. Pode ficar com a mão insensível, pode se cortar, se machucar, ter lesões e não perceber. Se atinge, por exemplo, o nervo que manda o olho lacrimejar, a pessoa pode ressecar a córnea, pode ficar cega. Então são vários problemas que você pode vir aí acrescidos na hanseníase por conta do diagnóstico tardio. Então atrofia nas mãos, nos pés, aí ferimentos nas mãos, nos pés, cegueira, enfim, tem uma série de questões que fazem com que a hanseníase hoje no Brasil seja a doença infecto-contagiosa que mais produz pessoas com deficiência no país. Não, então são deficiências físicas, deficiências sensoriais, e a gente precisa evitar. Agora, e o tratamento? Como é que nós estamos com o nível de tratamento? Onde ele é feito? Como é que as pessoas têm acesso? Como é que estão as políticas públicas nessa condição? Evoluímos, já avançamos, mas Então, precisamos evoluir mais, né? Lucila, a gente tem um problema grave hoje no Brasil, né? Por conta da pandemia. Em 2019, para a gente ter uma ideia, o Brasil vinha diagnosticando com uma queda pequena, mas vinha ali de 35 mil, 33 mil, 30 mil, e de repente a gente sai de 29 mil casos em 2019 para 17 mil em 2020 e 15 mil em 2021. Essa queda muito brusca não é verdadeira. A gente deixou de diagnosticar as pessoas durante a pandemia, que, por não estarem em tratamento, vão poder, às vezes, contagiar outras, porque quando você inicia o tratamento, você não transmite mais. Ou seja, a gente mantém a doença no país. E pior do que isso, vão chegar como o Rio de Janeiro, por exemplo, já está com quase 20% de casos novos chegando já com sequelas da doença, com alguma deficiência. Então esse é um problema grave aí que a gente precisa enfrentar, o esquecimento da hanseníase durante a pandemia, né? Assim, a gente precisa enfrentar a pandemia, mas não pode esquecer que a gente tem um conjunto de outras doenças. A gente precisa ter dinâmicas dentro do Sistema Único de Saúde, inclusive com essa sobrecarga que tem nos profissionais de saúde, mas a gente precisa ter dinâmicas que protejam também hanseníase, tuberculose, principalmente as doenças negligenciadas. A gente sabe o quanto que as pessoas sofreram, por exemplo, com os processos de reabilitação. Não podiam fazer reabilitação porque não era urgência, né? Então, assim, a gente tem aí graves problemas provocados nesse período da pandemia. O tratamento da hanseníase. Mesmo, já desde a década de 80, falta de investimento de novos fármacos. Uma novidade boa é que os cientistas brasileiros conseguiram desenvolver alguns testes rápidos que vão ajudar a gente a ter um diagnóstico um pouco mais rápido da hanseníase na atenção básica. Então o governo já foi aprovado pela Conitec e o governo tem um prazo aí de 180 dias para estar fornecendo esses testes para estados e municípios. Mas hoje o tratamento é feito todo no SUS. Como é que é o acesso ao medicamento? O tratamento é todo pelo SUS. Então, se você está desconfiado que você tem algum desses sintomas que a gente falou, de mancha,
diminuindo sensibilidade ou áreas insensíveis do corpo e tal, conversa com o seu agente de saúde, ou vá na sua unidade de atenção básica, né? Ali, o postinho de saúde, no centro de saúde, procura essa unidade e ali, mesmo que não tenha o profissional para fazer o diagnóstico, eles vão saber encaminhar para o local correto, para você fazer o diagnóstico da hanseníase e iniciar o tratamento. Os medicamentos são todos doados pela Fundação Novartis, que vai para a Organização Mundial de Saúde, e esse medicamento, então, vem para o Brasil. Inclusive, a gente teve falta desse medicamento durante a pandemia e muitas pessoas tiveram que reiniciar o tratamento, né? Mas, basicamente, é isso. O tratamento é feito no posto de saúde, os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, porque isso é um direito de todos nós de termos os medicamentos no SUS. Tem uma pergunta do ouvinte aí, Antônio, você pode colocar de novo? A Delma Facif está perguntando: a hanseníase é uma doença disseminada por falta de condições sanitárias adequadas? Olha, a Delma está afiadíssima, né? Já falou do sabor da vida, agora falou da hanseníase ali. É exatamente isso, Delma. Depois eu vou te mandar a ficha de filiação de voluntário do Mohan. Então, é exatamente isso, Delma. Por isso daqui a pouco. É exatamente isso, Delma. A Europa acabou com a hanseníase antes da descoberta dos medicamentos da cura, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o primeiro medicamento da hanseníase foi descoberto ali durante a guerra, na década de 40. E depois os outros foram descobertos ali na década de 60. E a gente usa esses mesmos medicamentos até hoje, porque não tem investimento em pesquisa. Então, Delma, a Europa terminou antes disso. Como? Melhoria de qualidade de vida. A Noruega, e hoje a gente tende a achar que, não, a hanseníase é uma doença tropical, né? Porque vai ter o maior índice ali na região norte, nordeste, centro-oeste, a Índia, Brasil. Mas não, é uma doença da qualidade de vida. Porque vamos só para o nome da doença? Hanseníase. Porque foi descoberta pelo Gerard Hansen, norueguês, 1873, porque a Noruega era o líder mundial de casos de hanseníase, que é um dos países mais frios do mundo. Então a gente já quebra essa ideia de doença tropical e aí a gente avança para a questão social. Por último, te dizer que teve uma pesquisa da Fiocruz, da Bahia. Eles têm um supercomputador na Bahia, eles cruzaram todo o banco de dados daqueles programas sociais, Minha Casa Minha Vida, né, do Bolsa Família, e eles chamaram de amostra dos 100 milhões, porque foram 100 milhões de pessoas que eles cruzaram com os dados da saúde, os dados do SINAM, do Sistema de Notificações da hanseníase, dos agravos de maneira geral, mas onde tem a hanseníase. Sabe o que eles descobriram, Delma? Que é o que a gente já sabia, né, mas que a gente precisava provar cientificamente, que essas pessoas dos programas sociais, elas tinham um índice quase 100 vezes maior do que o índice nacional. Ou seja, é aí que está a hanseníase, é nas populações vulnerabilizadas. Claro que um rico vai poder pegar a hanseníase, né? Vai pegar de alguém que ele teve contato, porque é transmissível, mas o índice é muito maior na população mais pobre. Arthur, apesar da, entre aspas, invisibilidade da hanseníase, ela faz parte de uma chocante realidade, né? Que, em relação aos números, né? Você tem esses números atualizados? É verdade mesmo que o Brasil é um dos países com maior número de casos no mundo, né? Parece que fica atrás somente da Índia, não sei se eu estou com a informação atualizada. Como é que estão essas estatísticas? Você responde, depois a gente faz o intervalo, e na volta a gente vai falar do Mohan e da sua trajetória ativista, e também do voluntariado e muitas coisas que vocês vêm fazendo. É exatamente isso, Lucila. Minha internet está variando bastante. Assim, no intervalo eu vou dar uma mexida nela aqui. Mas o seguinte, a gente tem uma... É exatamente isso. A gente tem que o Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase. É o primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase em crianças, que é raro. E em número absoluto de casos, aí nós somos o segundo. A gente só perde para a Índia. Porque a Índia tem uma população muito maior do que a nossa. Quando a gente divide, a gente dispara para primeiro. O Mohan trabalha com esse indicador para mostrar que é uma vergonha, né? Mas às vezes o governo prefere trabalhar dizendo que nós somos o segundo. Mas em termos de indicador, de índice, cruzando por população, primeiro disparado.
Bem, então vamos fazer um intervalinho, você vai dar uma olhadinha na sua internet, na volta você vai falar o que é o Mohan, toda a sua trajetória de ativismo e a questão do voluntariado e todas as outras coisas interessantes que tem, que a gente precisa falar e que as pessoas precisam ouvir sobre a hanseníase. Vamos lá, um intervalinho para a gente conhecer a rádio, que é uma rádio alternativa da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/clwebradio. apoia.se/clwebradio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então, voltamos ao nosso bate-papo com Arthur Custódio, do Mohan. O Mohan, gente, é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Então, Arthur, eu queria que você falasse para a gente como é que surgiu o Mohan, como é que você se envolveu nessa causa e tudo que a gente precisa saber sobre essas ações tão importantes para acabar com o estigma e o preconceito contra a hanseníase. Ô, Lucila, vim aqui pro lado do modem para a gente ficar com um pouquinho melhor o sinal. Parece que bom, hein? Vamos, fiquei do lado dele agora, que é para não dar problema. Deixa eu te dizer, o Mohan, esse movimento ele foi fundado em 1981, um movimento que tem uma forte ligação ali com outros movimentos sociais, com a luta. A gente nasce logo depois da ditadura militar, né? Então um momento de redemocratização do Estado brasileiro, na formulação do Sistema Único de Saúde, na formulação do Sistema de Assistência Social. Então nós estamos aí desde 1981 na luta. A gente trabalha só com voluntariado, então essa é a nossa maior força. Inclusive quem quiser ser voluntário pode entrar para o movimento, nos ajudar a enfrentar a questão da hanseníase. E estamos hoje com um pouco mais de 3 mil voluntários, um pouco mais de 300 municípios que a gente tem, que a gente chama, é como, sabe o agente da pastoral da criança, que está lá? É como isso. Então a gente tem, às vezes, uma pessoa faz uma diferença danada. A gente tem uma história que eu sempre conto, que é de uma voluntária lá em Cascavel, no interior do Paraná, uma professora, Márcia Fontanella, que ela conseguiu mobilizar a cidade inteira para a hanseníase, mobilizou mais de 30 escolas, numa atividade mais gincana com estudantes, né? Foram mais de 1.000 estudantes envolvidos, descobriram casos de hanseníase, falaram sobre hanseníase na cidade. Então, uma pessoa faz, Mandorinha nesse caso faz verão de verdade, né? Faz um movimento inteiro. Então a gente tem os chamados pontos focais. Nisso a gente está em mais de 300 municípios. Em organização de grupos,
a gente está em aproximadamente 70 grupos. Amanhã a gente está montando o Morran do Distrito Federal também. Estamos fazendo a fundação do Morran lá. Então, quem quiser ser voluntário, quem quiser ajudar nessa luta, ou tiver alguma denúncia, conversa com a gente tem o Zap Hansen, que é mandar mensagem do WhatsApp, que é o 21 97 912 0108. Vou repetir, repete, que eu já vi que você está anotando, vou repetir de novo. 21 97 912 0108. É o Zap Hansen. Eu vou pedir para o Antônio botar na tela, porque é bom para as pessoas tomarem conhecimento, né? Sim. Então, você estava falando do voluntariado, né? Tem o Remob, né? Que é essa rede, né? E você consegue atingir todo o Brasil. Existe uma região onde a incidência da hanseníase é maior e que precisa ser combatida, que precisa ser combatida no sentido de ser alertada e que essa rede precisa ser fortalecida? Olha, Lucila, a gente tem assim, a gente precisa trabalhar no Brasil inteiro, Lucila. No Brasil inteiro. Seja para enfrentar o estigma e o preconceito, ou seja para descobrir casos que não foram descobertos. Então, quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, é o menor índice do país. Mas aí a gente está na briga lá da colônia. Aí a gente também está numa situação de que a doença está tão esquecida lá que as pessoas estão chegando com sequelas. Então são 200 casos por ano lá. O Brasil são mais de agora 15 mil, mas a gente esperava 30 mil. Então é pouco? Não é pouco. São 200 pessoas que a gente está falando. E estão chegando com sequelas. Então a gente precisa... Casos do Rio Grande do Sul estão sendo descobertos em outros estados. Então a gente precisa fazer um trabalho em todos os estados, independente do índice. Claro que ali na região norte, nordeste, centro-oeste, então Mato Grosso é o líder, seguido do Tocantins, aí temos Maranhão, temos o Pará. Então são estados com um índice muito alto de hanseníase. Então precisa também de uma atenção, claro. Então, mas na verdade é tudo. A gente é meio ambicioso, entendeu? A gente quer estar em todo lugar para falar com as pessoas que a doença tem tratamento, tem cura, que não precisa ter estigma, não precisa ter preconceito, que a gente tem que evitar que as pessoas fiquem com deficiência. E aquelas que ficaram com deficiência, que elas tenham reabilitação adequada. Né? Como é que é feita essa reabilitação e onde é feita, Arthur? Pois é. Então, o que seria o ideal? O ideal seria que todos os... Primeiro que a gente avançasse ainda mais nos centros de reabilitação do país que pararam, né? Estão parados. Então a gente precisava avançar ainda mais nas referências de reabilitação do país. Segundo, que a gente precisava que essas reabilitações não estigmatizassem as pessoas, porque são de origem de doença, por exemplo, uma sequela. Então, só para a gente ter uma ideia, tem um caso que eu costumo contar também, que é de uma militante nossa que teve que ir teve que quase que acionar judicialmente, porque ela tem que viajar de Vitória da Conquista quase 8 horas para ir para Salvador, sendo que tem um centro, um CER, que é um centro de reabilitação nível 4 na cidade, mas que não atende ela. Não atende porque foi uma sequela de hanseníase e diz que não estão preparados. Sequelas de hanseníase, às vezes uma sequela que pode ser uma amputação, por exemplo, ela tem é muito parecida com uma amputação da diabetes, porque você tem uma perda de sensibilidade, são chamado coto dormente, né? Então isso é treinamento, mas o estigma é estrutural, ele está na estrutura. Então faz com que muitos profissionais também tenham um preconceito e estigma e não atendam. Então isso é que a gente precisa, que a hanseníase esteja integrada com a política de reabilitação das pessoas com deficiência em todo o país. E a gente precisa avançar, e aí não é só para a hanseníase, que a gente tem uma cobertura maior da reabilitação para todas as pessoas no país. E está vindo aí, né, a Associação das Vítimas da Covid-19 estão se articulando rapidamente, porque a quantidade de pessoas com sequelas precisando de reabilitação da Covid é imensa. E sem esquecer o tripé aí da Seguridade Social, né? Assistência e Previdência. Né? E quanta dificuldade a gente está tendo na Previdência. Quanta dificuldade. Né? Então são vários assuntos. A rede voluntária é forte. E a rede de política pública? Como é que estão essas políticas públicas? Fala mais um pouquinho disso. Por que a gente não avança? Por que a gente não consegue superar esse patamar, né? E ter um quadro
de um atendimento melhor, com reabilitação, com diagnóstico, com tratamento. O que emperra? Aonde como emperra? E qual é o interesse, por exemplo, desse cidadão que diz que é de Niterói, desse pretenso deputado, que atrapalha o fluxo, como no caso da hanseníase? Então, a gente tem ali que a maior parte do atendimento da hanseníase ele é feita no nível municipal. Então, os mais de 5.500 municípios no país têm que aprofundar suas discussões na hanseníase, treinar seus profissionais e avançar ali no diagnóstico precoce, na reabilitação primária, enfim, avançar numa série de ações. E aí você tem um nível secundário ali, você tem um Estado, né? O Estado ele tem um papel de organizar as ações nos municípios e também das referências secundárias ali, as referências para hanseníase, casos mais complexos, como também a questão da reabilitação um pouco mais complexa de segundo ou terceiro nível, né? E aí você tem o federal que deve organizar tudo isso. E às vezes o federal falha um pouco na organização disso tudo. E por ser uma doença negligenciada, o financiamento é baixo, né? E a gente sabe ali que muito do orçamento público foi canalizado para emendas parlamentares. Então você teve uma diminuição do orçamento público e aí está todo mundo torcendo na hanseníase que a gente consiga fazer a frente parlamentar da hanseníase. A gente está ali buscando assinaturas de deputados, faltam poucos. Está sendo pilotado ali pela Tereza Nelma, uma deputada do PSDB de Alagoas, né, que veio da Pestalozzi, inclusive, ela era da organização da Pestalozzi, e ela está organizando lá toda a rede, a frente parlamentar da hanseníase. Então a gente tem esses problemas, assim, a gente precisa, isso tem que andar tudo junto. Como ela é esquecida, não se tem financiamento, porque cabe sim ao Ministério de Saúde, como indutor de políticas públicas, ele pode criar programas, injetar recursos, estimular estados e municípios a cumprir o seu papel. Não é necessário que o Mohan tenha que organizar 5.500 núcleos do Mohan para ficar cobrando seus gestores municipais que façam o seu papel. O federal, ele tem um papel de organizar e induzir políticas públicas. E nesse desgoverno a coisa piorou, né? Com certeza. A gente viu com relação à Covid. Se aquilo da Covid acontece também em vários programas, como é o caso da hanseníase. Então falta um poder central, falta um comando central, falta injetar recursos para produzir políticas. E muitas vezes as pactuações são equivocadas e às vezes a cobrança é equivocada. Não é feito, foi todo enfraquecido, por exemplo, o sistema de auditoria do Sistema Único de Saúde. Então são coisas que a gente precisa avançar. Tem uma pergunta aí da nossa ouvinte, a Deise Alvarenga. Deise Alvarenga é jornalista há 27 anos e ela percebe que a hanseníase ainda é um grave problema de saúde pública no Brasil. Por que isso ocorre, Arthur? Então, voltamos àquela questão do esquecimento, né? A gente tem uma questão, Deise, que é assim, que eu costumo dizer que a hanseníase ela tem um corte de classe, né? Porque a gente viu o que aconteceu com a AIDS, né? A AIDS ela tinha um outro nome, não era AIDS. Só que a gente nem fala mais outro nome, porque foi tão rápido que ninguém percebeu a mudança de nome, né? Porque era tão estigmatizante que os movimentos rapidamente conseguiram derrubar o nome, né? E isso na década de 80. E aí você avança rapidamente com produção de fármacos, com pesquisa, com investimento, porque a AIDS, no começo da epidemia, ela atinge uma classe social mais alta. Na hanseníase, na leishmaniose, na oncocercose, na Chagas, e a gente vai por tantas outras doenças negligenciadas, que na verdade são doenças de população negligenciada, que se esquece disso, né? A gente fez um trabalho, Deise, o meu trabalho lá de mestrado na Fiocruz, ele avançou junto com um grupo que é coordenado pelo Paulo Vasconcelos, que avança na discussão de doenças midiaticamente negligenciadas, né? A gente fala muito pouco
na mídia sobre hanseníase. Muito poucos jornalistas se interessam pelo tema. Muitos editores cortam o tema de pauta na hora que vai disputar com outro tema. Então, a própria primeira campanha de televisão da hanseníase, depois de muita luta do movimento, com 20 dias, o assessor de imprensa do Ministério da Saúde diz que o Ministério resolve tirar a campanha porque o que é importante naquele momento era a AIDS, não era a hanseníase. E aí a gente vai por aí, né? No momento, a Covid é a desculpa para tudo. Tudo é mais... A Covid, realmente, a gente tem que ter toda a atenção, todo o cuidado, as pessoas têm que se cuidar. A gente está aí com o vírus circulante, com menos mortes, mas é claro que a gente pode desenvolver aí, com tanta gente doente, novas variantes, então a gente tem que ter atenção, mas a gente não pode esquecer outras doenças, não pode ser a desculpa para a gente dizer que tem que parar ações em outras áreas e a gente ir perdendo pessoas em outras áreas. Vocês também têm um teleatendimento, né? O Tele-Hansen, que é um 0800, né? Ô, Lucila, o Tele-Hansen a gente suspendeu mesmo, né? Porque suspendeu a página? A gente mudou, a gente está tentando, aliás, a página, a gente está tentando, a empresa que fez a homepage do Mohan faliu, a gente vai fazer outra homepage porque a gente não consegue mexer nessa, né? Até para tirar o 0800. O 0800 foi muito legal. Então não tem mais um 0800. Não, o 0800 ele foi muito bacana. O Mohan durante muitos anos trabalhou com o 0800, que era um excelente sistema de escuta, mas era muito caro. Então, quanto mais a gente divulgava, mais caro ele ficava. E era esse o objetivo, tem que atingir todo mundo, né? Mas a gente depois foi tendo dificuldade para manter ele. Aí a gente substituiu pelo Zap Hansen. Ele não atinge toda a população que a gente gostaria, mas a gente já teve umas surpresas bacanas pelo Zap Hansen. A gente já teve casos, Lucila, da gente a pessoa mandar uma dúvida para a gente hanseníase por áudio, aí a gente responder escrevendo, aí a pessoa manda um áudio dizendo assim, não dá para vocês falarem, porque eu não sei ler. Entende? E aí, assim, o Zap Hansen, de alguma maneira, né, o WhatsApp, de alguma maneira, ele também traz uma certa democratização, apesar de que os telefones são caros, né, a internet está cara, o telefone está caro, então ainda não temos acesso muito grande para toda a população, mas isso está crescendo. Da mesma forma como o WhatsApp serve para manipular muita gente politicamente, né? A gente sabe disso. Mas também a gente pode usar de uma maneira importante, como é o caso da hanseníase, do Zap Hansen. Arthur, então nós estamos nessa campanha e ainda, né, ecoando esse janeiro roxo, né? E com essa luta tão importante. Que ações vocês têm feito nessa temporada e quais vão ser os próximos passos para que as pessoas possam estar conectadas com essas ações? Então, a gente está, durante a pandemia, por incrível que pareça, até agora, né, o Mohan cresceu, viu, Luciano? A gente formou vários núcleos novos, a gente já vinha, por conta do tamanho do Mohan e a gente não ter orçamento, a gente já vinha usando as redes sociais e já vínhamos usando as ferramentas de internet, né? A gente criou a TV Mohan no YouTube, então quem quiser assina lá com a gente também a TV Mohan. Estão todos aí na tela. A gente está ajudando muito e andando em parceria com a Rede Hans, que também montou a sua TV, a Rede Hans, né? A Rede Hans é uma rede universitária para fazer com que o assunto esquecido na universidade, que é a hanseníase, volte para dentro dos currículos, se discuta, se produza trabalhos. Então a gente está atuando muito fortemente junto com a Rede Hans nas universidades. Tivemos um crescimento do movimento, vários núcleos novos, fizemos encontros de jovens com hanseníase, mulheres com hanseníase. Esses encontros se tornaram encontros mundiais, então trouxemos pessoas de outros países para estarem discutindo conosco. Então a gente está num momento muito forte de produção, além de avançar ali, não só de criação de novos núcleos do Mohan, mas avançar também no comprometimento das autoridades com a questão do não esqueça da hanseníase. Então, esse tem sido um momento muito rico do Mohan. Então, quem quiser colaborar, vir junto com a gente está hiper recebendo vocês. Vocês são mais importantes. O nosso tempo está terminando, o assunto é vasto e é preciso falar, ouvir todos os dias, todas as oportunidades,
criar políticas públicas. Eu queria que você desse aí o recado final. Antes de dar o recado final, Antônio, tem algumas pessoas que não fizeram perguntas, mas marcaram presença aí, dando boa noite. E é sempre bom a gente agradecer, né, e registrar, né? O Idelmar de Lima, Muniz Lima, boa noite, Arthur, estamos aí. A Josiane Franco, o Célio Gonçalves Marques. Pedir para todo mundo, né? Pedir para a galera ali, ó, a doutora Ana faz um trabalho maravilhoso, uma pediatra aqui do Rio de Janeiro, o Célio. O Célio é histórico, viu, Luci? Do Tele Hansen. Ele teve hanseníase e sempre quando tem alguém pensando ali, tendo depressão, pensando em suicídio, é o Célio que vai lá aconselhar. Eu brincava com ele que até que o Tele Hansen tinha virado Telecélio, né? Porque ele já tinha virado uma referência. A Josiane... O Célio é uma fortaleza também, então, né, no grupo, né? A Josiane você é a alma do grupo, né? A Josiane é lá do Tocantins, é uma liderança do Mohan lá e liderança também da Rede Hans Universitária e da Associação Brasileira de Enfermagem, né? O Idelmar, uma pessoa que teve hanseníase, militante poderoso nosso lá de São Bernardo do Campo, né? Enfim, tem uma galera aí do Mohan que eu reconheço, são fiéis seguidores aí. É muito bom. Então, qual é o seu recado final? O que você queria dizer para os nossos ouvintes? E aproveitar esse espaço aqui, que é um espaço de diversidade e inclusão, e que a gente está sempre abrindo para trazer questões importantes, pontuais, e que precisam estar na mídia e que precisam ser faladas, né, Arthur? Sim, sim. Lucila, o Mohan está sempre aí pensando em atingir outros grupos, né? Em termos de comunicação, a gente sabe que a gente tem que ir aonde o povo está, né? Então a gente tem que ir atrás de todos. O Mohan tem pessoal do Piauí, fez recentemente uma oficina com jornalistas e também fizeram um material bem bacana em linguagem de sinais, né? Também teve o pessoal que preparou uma cartilha junto com o IBC alguns anos atrás para pessoas com deficiência visual, e a gente continua ali avançando na proteção desses espaços. E qualquer dúvida, quem queira mais detalhes, quem queira receber material, fizemos umas campanhas aqui no Rio agora de panfletagem, então a gente tem algum material para repassar. Então quem quiser receber material, entre em contato conosco através do Zap Hansen, a gente está à disposição de vocês. Eu vou pedir o Antônio para colocar de novo aí e agradecer mais uma vez o Arthur, a sua generosidade de trazer tantas informações, e tenho certeza que muita gente ficou impactada e de repente vai ser mais um voluntário, né? Que a nossa conversa com... A Delma já se manifestou ali, seja bem-vinda, Delma. Muito bom. A nossa conversa com o Arthur, ela é mais um passo para acabar com o estigma da doença. Mas não esqueça da hanseníase, gente. Essa é uma campanha global, né? E a ideia é essa, não podemos esquecer, precisamos falar, e é por isso que nós estamos aqui, e por isso que nós precisamos reverberar, né, e levar essa voz a todos os cantos. Então, agradeço imensamente, vou falar mais uma vez aí o Zap Hansen, 219791200108, e a gente se encontra na próxima terça. Muito obrigada, Arthur, pela sua companhia, pela sua aula sobre o tema. Confesso que muita coisa eu não sabia. Eu já quero ver o filme que a Delma falou. Eu também já quero colaborar dentro do possível e divulgar esse voluntariado, essa luta, e as verdades, e também as inverdades e as crueldades que a doença sofre por não ter apoio, né, por não ter tanta apoio do governo, políticas públicas e tantos entraves que a gente encontra. Então é preciso que o governo federal, estadual, municipal conversem mais e que a gente fale mais sobre a hanseníase. Muito obrigada, Arthur. Boa noite. Até a próxima. Beijo. Até a próxima terça-feira. Um abraço para todos. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá!
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!